Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, certo? E nós vamos hoje começar a nossa aula 15, não é? A nossa aula 15, não é isso? Vamos lá, o que é que a gente vai ver nesta aula 15, hein pessoal? Nós vamos ver, olha, a proporcionalidade entre grandezas. E o que é esta proporcionalidade entre grandezas? Primeira coisa, nós precisamos saber, olha, o que é uma grandeza, não é? O que é uma grandeza? Eu já botei os exemplos. Vamos ler. Entendemos como grandeza tudo o que pode ser medido ou contado. Medido ou contado. Então, e aí? Como assim, professor? Eu vou ter uns exemplos aqui, olha. Comprimento. Você pode medir um comprimento, eu tenho tantos metros, né? A altura de uma pessoa, né? O comprimento dessa pessoa. Essa pessoa tem 1,65. Superfícies, certo? O tamanho de tal terreno, certo? Tantos metros quadrados em aquele terreno. Temperatura, aqui, ó, temperatura. Quantos graus a pessoa está, né? Será que a pessoa está com febre? Será que a pessoa está com sei lá, 39 graus? Aí, entendeu? Você está medindo através de um valor numérico, não é isso? A massa da pessoa, quanto é que pesa tal pessoa? O tempo. Então, quantos minutos eu vou gastar daqui até a cidade? Essas coisas, certo? Então, cada uma desses temas aqui, eu posso classificar como uma grandeza, ok? Uma grandeza. Aí vamos lá. Aí eu vou ter um exemplo aqui para a gente partir de uma determinada situação, certo? Para ver se fica melhor o entendimento. Gabriel percebeu que a torneira da cozinha estava vazando, certo? Então ele foi até a cozinha, aí a torneira lá estava vazando, certo? Tá saindo ar, mesmo fechada, estava vazando. Aí ele disse, para medir o vazamento por minuto, colocou um recipiente graduado. Pessoal, o que é um recipiente graduado? Um recipiente graduado é aquele que tem aquelas marcaçõezinhas, certo? Nesse caso aqui, olha, são marcações em ml, certo? Ele botou lá o recipiente, aí foi medindo, certo? A quantidade de ml que ia enchendo aquele recipiente de acordo com o tempo, né? Então, olha aqui. Aí ele chegou a essa tabela. Pronto. Tempo em minutos. Em 1 minuto, o volume da água que apareceu lá no recipiente foi de 5 ml. Em 2 minutos, 10 ml. Em 3 minutos, 15 ml. Em 4 minutos, 20 ml. E em 5 minutos, 25 ml. Foi enchendo aos poucos. Né? Em 1 minuto se encheu 5. Aí ele deixou. Vou ver quanto tempo. Quantos ml vai encher em 2 minutos. Aí encheu 10 ml. Então, pessoal, o que é que a gente está observando aqui? Olha, estamos observando aqui o seguinte. 1 minuto gerou 5 ml, né? Encheu 5 ml. Na hora que eu dobrei essa quantidade, na hora que eu dupliquei a quantidade de tempo, o que foi que aconteceu com o volume da água? O volume da água também duplicou. Não foi? Foi. Se a gente triplicar este volume, o que é que vai acontecer com os ml? Os ml triplicarão também, não é? Professor, interessante. E assim por diante, né? Aí, pessoal, o que é que significa isso? Olha, eu tenho duas grandezas aí. Eu tenho a grandeza tempo e eu tenho a grandeza volume de água. Tempo e volume de água. Certo? O tempo e o volume de água.
Veja, é o tempo, são grandezas, certo? Então, existe, quando a gente, olha, está aumentando a quantidade de tempo, está aumentando a quantidade de água no copo, né? Aumenta mais o tempo, aumenta mais a quantidade de água. Então, quando isso acontece, na hora que eu aumento um, eu aumento o outro também, nós dizemos que nós temos uma proporcionalidade direta, certo? Nós temos uma proporcionalidade direta. Então, a grandeza, nesse caso, vou até escrever aqui. Deixa eu botar aqui. A grandeza tempo e volume de água são consideradas grandezas diretamente proporcionais, certo? São grandezas diretamente proporcionais. O tempo, veja, o tempo e o volume de água são as duas que eu estou utilizando neste caso situacional, certo? Aumentei uma, na hora que eu aumento uma, se aumentar a outra, então significa que são grandezas diretamente proporcionais. Ok, vamos para o próximo. Vamos lá, próximo. Exemplo 2. Olha, uma doceria recebeu uma quantidade enorme de pedidos para bolos. Um funcionário que trabalha nesta doceria faz uma certa quantidade de bolos em 6 horas, certo? Em 6 horas ele faz, sei lá, 5 bolos, não sei. Faz uma determinada quantidade. Não diz a quantidade aqui. Sei que ele faz uma quantidade em 6 horas. Aí, para resolver esse problema, né, e atender aos pedidos, o proprietário da doceria, não é isso? Contratou mais funcionários que apresentavam a mesma produtividade do anterior, certo? Então, se essa doceria ficar só com esse funcionário, ele não ia entregar o bolo, a quantidade de bolos encomendada naquele tempo, né? Não entregar. Então, o proprietário contratou mais trabalhadores que tinham que faziam a mesma quantidade de bolos em 6 horas também, certo? Pronto. Aí ele teve assim, olha, aqui número de funcionários e o tempo. Um funcionário faz uma determinada quantidade de bolos em 6 horas. Agora, se ele duplicar a quantidade de funcionários, o que foi que aconteceu aqui? Aí ele vai diminuir, ele vai fazer aquela mesma quantidade de bolos em 3 horas, certo? Se ele triplicar, vai fazer aquela mesma quantidade de bolos em 2 horas só. E se ele quadriplicar, faz aquela mesma quantidade de bolos em 1h30, certo? Um funcionário gasta 6 horas, 2 funcionários trabalhando gastam 3 horas, 3 funcionários gastam 2 horas e 4 funcionários gastam 1h30. Certo? Então, neste caso, nós estamos trabalhando com duas grandezas aqui. Número de funcionários é uma grandeza e o tempo é outra grandeza. Certo? O que é que nós estamos observando? Olha, na hora que eu aumento a quantidade de funcionários, o que é que acontece? Na hora que eu aumento a quantidade de funcionários, eu diminuo a quantidade de horas para fazer aqueles bolos, certo? Então, quanto mais eu aumento a quantidade de funcionários, eu diminuo mais a quantidade de horas para fazer esses bolos, certo? Na hora que eu
aumento uma grandeza, na hora que eu estou aumentando uma grandeza e a outra grandeza vai diminuindo, eu vou ter aqui uma proporcionalidade inversa. Vou ter uma proporcionalidade inversa. A gente diz que isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Grandezas inversamente proporcionais. Ok? Quando eu aumento uma, a outra vai diminuindo. Ok, pessoal? Pronto, pessoal. Agora nós vamos definir propriamente dito o que são duas grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá. Olha, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre dois valores da primeira é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. O que é que significa isso? Vamos ver um exemplo aqui. Olha. Exemplo. Vamos dizer que uma usina de açúcar tem a seguinte produção. Ou seja, tempo de produção em dias, produção de açúcar em quilos. Então, quem são as minhas grandezas? Tempo de produção, produção de açúcar. Em um dia, nós temos, essa usina vai produzir 250 mil quilos de açúcar. Em 2 dias, ela produz 500 mil quilos de açúcar. Então, se eu estou, na medida que eu estou aumentando esta grandeza, esta outra grandeza vai aumentar também, não é? Se na hora que eu aumento essa aqui aumenta, nós temos um caso de grandezas diretamente proporcionais, como eu já disse anteriormente. Então, a razão entre dois valores da primeira, ou seja, aqui é a primeira, olhe, 1 sobre 2, 1 sobre 2 vai ser igual a 250 mil sobre 500 mil, certo? E aí? Será que isso aqui é verdade? E aí? Veja que essa igualdade é verdadeira, certo? Olha, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 250 mil dividido por 500 mil, certo? Ok. Ok, pessoal. Vocês entenderam isso, né? 1 dividido por 2, 0,5. 250 mil dividido por 500 mil também vai ser 0,5, certo? Então a gente aplica a proporção, olha. 1 vezes 500 mil, multiplica esse por esse e multiplica esse por esse. 1 vezes 500 mil, talvez aqui para diferenciar, vai ser igual a 2 vezes 250 mil, não é? Olha, 1 vezes 500 mil, 500 mil. 2 vezes 250 mil, 500 mil. Significa que a nossa igualdade permanece verdadeira, ok? Verdadeira, verdadeira. Assim como se eu, por exemplo, fizer 1/3, 1 sobre 3 vai ser igual. Quem é que está equivalendo a esse 1? Não é 250, bota 250 mil. Quem está equivalendo a esse 3? 750 mil. Certo? Se eu fizer essa multiplicação aqui, a proporção, né?
nós também vamos ter valores iguais. Nós vamos ter uma igualdade entre os dois. Então, só voltando aqui, duas grandes são diretamente proporcionais quando a razão entre os dois valores da primeira, neste caso aqui, eu peguei esse sobre esse vai ser igual a esse sobre esse, e nesse caso aqui, este sobre esse vai ser igual a este sobre esse. Se eu quisesse pegar 2 quartos, isso aqui iria ser igual a quê? 2 quartos vai ser igual a 500. É só você vir no lado, olha. É só você vir no lado. 500 mil sobre o 4. 1 milhão. Não é? Se eu fizer aqui a proporção, 2 vezes 1 milhão, 2 milhões. 4 vezes 500 mil, 2 milhões também. Certo? Vai ser igual. Pessoal, por algum motivo aqui, apagou tudo. Certo? Tive que voltar. Deu um problema aqui. Mas continuando, de acordo, continuando, para finalizar, nós temos aqui, olha, 1 sobre 250, 1 sobre 250 mil, vai ser igual a 2 sobre 500 mil, que vai ser igual a 3 sobre 750 mil, que vai ser igual, é melhor ter feito digitado, né? 4 sobre 1 milhão, que vai ser igual a 5 sobre 1 milhão e 250 mil. Certo? É isso aí. Então, se você igualar esse com esse daqui, você faz a proporção e vai ter um valor equivalente aos dois lados na equação, certo? Esse é igual a esse daqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Se você dividir 1 sobre 250 mil, vai ser igual a 2 sobre 500 mil, que vai ser igual a 3 sobre 750 mil, que vai ser igual a 4 sobre 1 milhão, que vai ser igual a 5 sobre 1 milhão e 250 mil, certo? Só se esse por esse vai ser igual a divisão desse por esse, que vai ser igual a divisão desse por esse, que vai ser igual a divisão desse por esse, que vai ser igual a divisão desse por esse, certo? Vai ser tudo igual aqui. Eu repeti porque às vezes alguém não entende, ok? Tá, então, se você quiser, você pode reduzir essa fração, simplificar esta fração. Se você simplificar essa fração, por exemplo, aqui por 2 e aqui por 2, vai dar exatamente igual a essa fração aqui. Se você simplificar essa fração aqui por 3 e aqui por 3, vai dar exatamente igual a essa primeira fração. Se você simplificar essa por 4 e aqui por 4, vai dar igual a primeira fração. E se você simplificar aqui por 5 e aqui por 5, vai dar também igual a essa fração. Ok? Todas essas frações, a gente diz que todas essas frações são irredutíveis à primeira fração aí, né? A primeira razão, não é? Ok. Vamos lá. Olha. Exemplo. Para auxiliar vocês no exercício. Começar com, eu acho que fazer uns 2 ou 3 exemplos. Nós sabemos que em uma caixa cabem 75 bolas. 75 bolas. Tá torto, mas é isso. Né? 75 bolas. Sendo assim, se nós tivéssemos 225 bolas, quantas caixas seriam necessárias para comportar todas essas bolas? Então, eu sei que a gente faz assim, olha, uma caixa vai caber 75 bolas, certo? Aí, se eu tiver
225 bolas, 225 bolas. Você bota grandeza embaixo de grandeza. A grandeza das caixas, embaixo de grandeza das caixas. E as bolas embaixo da grandeza das bolas. Pronto, se nós tivéssemos 225 bolas, quantas caixas seriam necessárias para comportar todas as bolas? Quantas caixas seriam necessárias para comportar todas as bolas? A gente faz 1 sobre x vai ser igual a 75 sobre 225. Certo? Agora a gente faz a proporção, olha. Esse vezes esse vai ser igual a esse vezes esse. Ou seja, 75 vezes x, 75x, vai ser igual a 1 vezes 225. 75x vai ser igual a 1 vezes 225. 1 vezes 225. Ou seja, 75x vai ser igual a 1 vezes 225, 225, não é? Significa que, aí eu pego esse 75, passo dividindo, x vai ser igual a 225 dividido por 75. E quando nós dividimos 225 por 75, nós vamos ter 3. Significa que, resposta, deixa eu ver como é que eu vou botar. Necessitaríamos de 3 caixas para acomodar 225 bolas, certo? Eu precisaria de 3 caixas para poder colocar essas 225 bolas. Certo, pessoal? Pronto, questão que eu vou botar é parecida com essa aqui. Próximo, olha, deu certinho. Se eu tivesse 5 caixas e quisesse encher essas caixas, quantas bolas caberiam? Então, mesma coisa, vou usar aqui o que dá no iniciado. Ele está dizendo que faltou botar aqui, ó, em uma caixa, viu, pessoal? Em uma caixa. Em uma caixa cabem 75 bolas. Então, em uma caixa cabem 75 bolas. Sim, faltou falar uma coisa. Por exemplo, em uma caixa eu sei que cabem 75 bolas. Se eu, por exemplo, aumentar a quantidade de caixas, vai caber mais bolas ou menos bolas? Vai caber mais bolas, não é isso? Em uma caixa cabe 75. Em 3 caixas vão caber mais bolas. Se eu estou aumentando a quantidade de caixas e eu estou aumentando a quantidade de bolas, então isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, certo? A gente faz assim. Quando a gente for ver as inversamente proporcionais, aí eu vou dizer como é que a gente vai fazer. Então, uma caixa cabe 75 bolas. Uma caixa cabe 75 bolas. Ele dá no enunciado. Então, 5 caixas, o professor podia botar aqui? Não. Tem que colocar caixa embaixo de caixa. Em 5 caixas, certo? Vão caber quantas bolas? Olha, se eu tivesse 5 caixas e quisesse encher essas caixas, quantas bolas vão caber nessas caixas? A gente faz 1 sobre 5. 1 sobre 5 vai ser igual a 75 sobre x. Multiplica esse por esse, depois esse por esse. Ou seja, 1 vezes x vai ser igual a 5 vezes 75. A 5 vezes 75.
Ou seja, 1 vezes x, x. 5 vezes 75. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. Mais 2, 37. Então, vou botar aqui bolas, certo? Você pode dar a sua resposta, né? Resposta. Em 5 caixas, poderíamos preencher com 375 bolas, certo? Ou seja, em uma caixa eu boto 75, na segunda caixa boto mais 75, na terceira mais 75, na quarta mais 75 e na quinta mais 75. Quando eu somar tudo isso aí, eu vou ter 375 bolas. Ok, pessoal? Pronto. Primeiro exemplo. Isso é uma questão parecida com isso aí. Ok? Já que eu sei que vocês realmente não estão tirando as dúvidas, né? Alguns alunos só que se mobilizam para tirar algumas dúvidas comigo. E eu tiro, viu? E eu tiro. É porque vocês não falam comigo pelo WhatsApp. Eu dei meu WhatsApp. É só perguntar a dúvida que eu tiro sem problema nenhum, certo? Pode ser que eu não tire na hora, que eu esteja ocupado no momento. Mas com certeza, quando passar um pedacinho, quando eu tiver um tempozinho, eu vou lá e tiro a dúvida. Certo? Pronto, vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Exemplo 2. Observe a tabela abaixo e dê o valor de A e B, sabendo que os números estão agrupados de forma diretamente proporcional. Ou seja, na hora que esse daqui aumenta, esse daqui vai aumentar também. Então, eu quero saber os valores de A e os valores de B. Nós vamos usar aquela regrinha. Que regrinha? Por exemplo, 2 sobre 12 vai ser igual a 4 sobre A, que vai ser igual a 8 sobre 48, que vai ser igual a 12 sobre B, que vai ser igual a 16 sobre 96. Então, a gente pode igualar esses dois aqui, né? E já fazer, olha, 2 sobre 12 vai ser igual a 4 sobre A. Como é que eu faço isso? Multiplica esse por esse e iguala a multiplicação deste por esse. 2 vezes A vai ser igual a 4 vezes 12. Então, 2 vezes A, 2A. 4 vezes 12, 48, não é? Pega esse 2, passa dividindo. A vai ser igual a 48 dividido por 2. A vai ser igual a 48 dividido por 2. 24. Pronto. Certo. Já achamos o valor de A. Aqui é 24. Olha. 2, 4, 8. 12, 24, 48. E quem vai ser o valor de B? Tá. Se você perceber a lógicazinha, dá para resolver. Mas eu quero que a gente faça da maneira tradicional para treinar, né? Você faz 2 sobre 12. 2 sobre 12 igual a 12 sobre B. A 12 sobre B. O professor poder colocar 8 sobre 48 igual a 12 sobre B, podia também dar a mesma coisa. Então, multiplica esse por esse e iguala a multiplicação desse por esse. 2 vezes B vai ser igual a 12 vezes 12.
2 vezes B, 2B. 12 vezes 12, 144. Aí pega esse 2, passa dividindo. B vai ser igual a 144 dividido por 2. B vai ser igual. Quem é 144 dividido por 2? É 72. Certo? Professor, e como é que é essa lógica que você disse que eu vou fazendo? Olha, 12, você já achou isso aqui, ó, 12 mais 12, 24. Aí, 20, 24 mais 12 é 48? Não. Mas 24 mais 24 é 48? É. Aí aqui, olha, veja que está somando com ele mesmo, ó, 12 mais 12, 48. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 48. 48 mais 48. 72? E aí? Não. Hein? Aí, 48 mais 48 dá 72? Não. Por quê? Observa aqui em cima, olha. 2 mais 2, 4. Legal. 4 mais 4, 8. Legal. 8 mais 8, opa. 8 mais 8 não é 12 não. 8 mais 4, que é 12. Então, o valor daqui tem que ser proporcional a esse, certo? Eu estou somando em 4. Aqui aumentou em quanto? Olha, 72 menos 48. Em 12 menos 8, 4. 7 menos 5, 2. Aumentou em 24. Certo, pessoal? É proporcional, ok? 48 mais 24 dá quanto? 72. Agora, aí aumentou de 4 aqui também. 12 mais 4, 16. E aqui, provavelmente vai aumentar em quanto? De 72 para 96. Em 24 também, certo? É. É isso aí. Ok? É uma lógica. Mas, se eu fosse... Então, se eu fosse pela lógica só daqui de baixo, aqui aumenta em 12, aqui aumenta em 24, né? Em 24. Eu ia errar aqui, não ia? Ia. Então, aprendam esta maneira, ok? Se você entender a lógica de cima, é capaz de você acertar. Mas se você souber por essa maneira, você não erra, de jeito nenhum. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Vou finalizar a aula e já envio para vocês. Tchau. Sim, não. Fazer atividade, vou mostrar a atividade ainda a vocês. Pessoal, aqui, olha. Pronto. Atividade 15, né? Nós temos em uma fábrica determinado tipo de detergente armazenado em tambores, certo? Sabendo que todos os tambores são iguais e que 2 tambores armazenam 360 litros de detergente, desse detergente, determine o número de tambores necessários para armazenar 720 litros. Mesma coisa a questão que eu fiz. O número de litros de detergente armazenado em 10 desses tambores, também a mesma coisa. 2. Em um banho de ducha, são gastos 135 litros de água em 15 minutos. Se você tivesse passado apenas 5 minutos, quantos litros de água você teria gasto? Terceira questão. Determine o valor das letras do quadro abaixo, de modo que as sequências de números sejam proporcionais. Eu quero saber o valor que vai ficar aqui e eu quero saber sejam diretamente proporcionais, viu? O valor que vai ficar aqui e o valor que vai ficar aqui. Pronto. Calculo do jeito que eu fiz no exercício. E é isso aí, pessoal. Até mais.